Olá, amigos assinantes do Premier, sejam bem-vindos a mais um Camarote. O assunto hoje é Vasco da Gama, com o presidente Eurico Miranda, com o jornalista Rafael Marques, da Rádio Globo, com o comentarista Ricardo Rocha, ex-jogador do Vasco e comentarista do Sport TV. Bom dia, presidente. Bem-vindo ao Camarote, tudo bem? Bom dia. Estou aqui pela primeira vez, acho que a gente vai participar aqui do programa desse Camarote. Eu estou aqui com prazer para falar de Vasco. O Vasco, a gente tem sempre muito assunto para falar de Vasco. E com o senhor sempre muito assunto, prazer é todo nosso. Apresento aqui o Rafael Marques da Rádio Globo. Rafael, bem-vindo ao Camarote, tudo bem? Tudo bem, Rizek, prazer estar aqui. Um abraço aos nossos assinantes, Ricardo, presidente Eurico Miranda. Vamos sim falar muito de Vasco, que vive um momento dentro de campo muito interessante, também passando por uma reestruturação na parte patrimonial do clube. Muita coisa foi modificada nesse mais ou menos 1 ano e 4 meses, esse período de mais ou menos 1 ano e 4 meses que o Eurico Miranda voltou à presidência do clube. Certamente não falta assunto, Rizek. Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao Camarote. O que foi para você jogar no Vasco? Eu acho que foi um orgulho. Boa tarde, doutor Eurico, boa tarde a todos, amigos do Camarote. Bom dia, a todos. Na realidade, o Vasco é um ensinamento enorme para mim, em todos os aspectos. Primeiro que o Vasco sempre teve jogadores pernambucanos, começando com Ademir, Neu, Juninho, enfim, vários jogadores que foram importantes na história do Vasco da Gama. Então o Vasco tem um sentido enorme, principalmente o tratamento que é dado a gente quando chega no Vasco, entende o que é o Vasco. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, mas antes eu fui tricampeão pelo Vasco da Gama. Então o Vasco, quando eu vim para o Vasco me deu a possibilidade de retornar à seleção brasileira, de estar na seleção brasileira. Naquele mesmo ano, eu fui considerado o melhor zagueiro da América do Sul, no enquete, um dos melhores do mundo na época, e jogando pelo Vasco, para depois, sim, se falar em seleção brasileira. Então, eu tenho um agradecimento enorme ao Vasco da Gama. Você lembra de cabeça o ano certinho? 94. De 94 a? De 94 a 95, a 96, 97, um pouquinho. Então, eu tenho esse orgulho. Eu acho que é um orgulho bastante grande de ter jogado no Vasco da Gama e como fui tratado por todos. Na época, o presidente era o Calçado, o doutor Eurico era o nosso vice-presidente, que comandava todo o futebol. E volto a dizer, é um orgulho para mim, você ser tricampeão numa equipe como o Vasco da Gama, você ser tetracampeão do mundo com a seleção, tudo isso junto. Então, isso realmente eu tenho guardado no meu coração, na minha memória, e vou guardar para sempre. E eu abro aqui as perguntas ao presidente Eurico Miranda com uma projeção do ano, presidente. A gente está gravando esse programa antes da final do Campeonato Estadual com o Botafogo. Vasco disputa a Copa do Brasil, vai jogar a Série B esse ano. O que o senhor projeta de 2006 para o Vasco? E 16. Sim. Eu falei 2006? Então, corrigindo, 2016. O presidente falou aqui, a gente falou para ele antes do programa, olha, se o senhor quiser regravar algum trecho, como é gravado, a gente pode apagar. Ele falou, eu não erro nunca, quem erra são vocês. Já cometi o primeiro erro aqui. Não, é o seguinte, o Vasco, a gente tem que reconhecer que teve uma grande transformação. Em termos de 4 linhas, a campanha do Vasco é uma campanha que não é exaltada, mas ela vai ser exaltada, com certeza. É certo que uma campanha como o Vasco tem hoje, com essa invencibilidade que o Vasco tem, de repente perde o primeiro jogo, todo mundo esquece dessa campanha. Mas é uma campanha que eu, como presidente, sou obrigado a reconhecer, e pelo fato de que, na verdade, o que aconteceu com o Vasco sofreu um verdadeiro tsunami. O Vasco, influenciado por setores da mídia e que continuam
com esse negócio dessa chamada profissionalização do futebol, levou uns profissionais para trabalhar no Vasco que destruíram o Vasco. Destruíram o Vasco. Os profissionais que lá passaram e que, na verdade, teve na tibieza do presidente que lá estava, que entregou a esses profissionais, eles arrasaram. Mas arrasaram. O que fizeram com o Vasco, eu quando retornei, eu encontrei terra arrasada. E acho que isso tudo até serve para justificar o fato de algo que mancha, então, para o passado que eu tenho no futebol, mancha muito a minha história, o Vasco ter ido para a segunda divisão. Mas foi fruto de que, na verdade, você não podia fazer o investimento que é necessário no time de futebol. Você teve que tapar os rombos, porque para que a água não secasse totalmente, a água jorrava por buracos e mais buracos e mais buracos. E tinha que se tapar esses buracos. E aí se conseguiu-se fazer, para chegar conseguiu-se fazer, até com a própria queda para a segunda divisão, conseguiu-se fazer um time que inicialmente era como se fosse um time desacreditado, e que desacreditado para uns, para outros um time velho, mas se fez um time que tem demonstrado que pode jogar contra qualquer adversário, seja ele qual for. Não é eu que já passei por muitos times, inclusive aí está aí o Ricardo que jogou conosco e sabe que a gente eu não vou comparar com times que nós já tivemos, mas hoje joga contra qualquer adversário, vai jogar a Série B, mas se jogasse a Série A, não teria qualquer tipo de problema. Então, as coisas estão acontecendo. Esse time, aí respondendo objetivamente, o que se espera para 2016? Nós estamos superando cada obstáculo. O objetivo primeiro foi a Taça Guanabara, foi a classificação para a final do campeonato. O objetivo é ser campeão. E tem uma competição no meio que é a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, nós vamos fazer com que a gente não esqueça da Copa do Brasil, pelo contrário, privilegie a Copa do Brasil. Muito mais importante do que você ganhar a Série B, porque eu acho que a volta do Vasco é uma obrigação. É algo que deve ser absolutamente natural, a volta do Vasco na Série B. Então, não é buscar título da Série B. Eu acho que o Vasco tem por objetivo, então, o objetivo de 2016 é voltar para a Série A e ganhar a Copa do Brasil. Esse é o objetivo. E eu acho que nós vamos, terminando o campeonato estadual, dar umas pinceladas, como eu digo, pontuais. Nós conseguimos fazer um grupo muito forte, conseguimos trazer, não é um treinador, nós conseguimos trazer uma dupla, que eles se complementam. Conseguimos trazer o Jorginho e o Zinho, que
que se complementam, que estão absolutamente integrados e com o mesmo pensamento também. E acho que tem tudo para nós conseguirmos atingir o objetivo. Até porque eu entendo que no futebol não adianta você ter um grande time, não adianta você dar uma série de mordomias se você não cumpre com a tua obrigação principal, que é o pagamento do salário. O Vasco, se atrasar, paga até o dia 10. E a maioria das vezes paga antes do dia 10. O Vasco rigorosamente paga aos atletas e funcionários no que determina a lei. Pronto. Isso a gente cumpre. E acho que nós temos, no planejamento, já que as pessoas gostam muito do planejamento, o planejamento é manter isso. É manter, até porque o Vasco foi o primeiro clube a aderir ao Profut. O Vasco foi, antes da legislação, o Vasco já foi a favor do fair play financeiro, do fair play trabalhista, foi a favor. Isso foi colocado numa reunião na CBF antes da lei vir e o Vasco era a favor, coisa que não se aplica, a verdade é essa. Não se aplica, o Vasco está rigorosamente dentro, outros não cumprem aquilo que é determinado, mas não se aplica. Mas o Vasco já está habituado a isso. Desde o Estatuto do Torcedor, o Vasco está habituado a isso, porque o Estatuto do Torcedor foi criado, parece que dirigido especialmente para o Vasco. Um problema de estádio, capacidade, lugares, para os outros não era. E a mesma coisa não se aplica, tem a lei e a lei, na verdade, não se aplica. E nós, o planejamento nosso é claro, muito claro, é manter ter os salários em dia, pagar os seus impostos em dia e, na medida do possível, podendo superar o que eu falei do tsunami que nós recebemos, é da gente dar aquilo que eu chamo de uma pincelada eventual para nós atingirmos o final do ano. Porque eu tenho a oportunidade de dizer, eu recebo quase que diariamente, para não dizer diariamente, dia sim, dia não, uma surpresa que não permite que eu possa fazer o investimento que eu queria saber, que eu queria fazer. Ora, por quê? Você recebe das contratações que foram feitas e não foram pagas, desde Sandro Silva, desde que até hoje estou na FIFA, desde Sandro Silva, e agora pagas, resolvidas. Mas recebo Michel Alves, Ney. Não, Michel Alves, não, Ney não. Outros menos votados que nós recebemos lá. Tem jogador que jogou no Vasco 5 partidas e tem 5 milhões para receber do Vasco. Quer dizer, mas isso tudo fruto de quê? Por isso que eu disse, o tsunami foram os profissionais. Porque o grande problema para mim, pelo menos no Vasco, pode ser que nos outros as coisas não sejam diferentes. No Vasco, o profissional, ele vai, ele faz, ele contrata, ele diz que vai pagar, que não sei o quê. Claro que o presidente assina, mas é ele que é o chamado executivo. Você tem o executivo. Então ele assina. Mas amanhã ele está em outro clube e depois está em outro clube. Ele não responde por aquilo que ele assinou. Então você vê cada barbaridade, cada situação que você não acredita. Então, se isso acontecer, se a gente conseguir, como está com
a graça de Deus, nós estamos conseguindo manter essa situação. E se o futebol ajudar, como está ajudando, porque o futebol ganhando, isso é outra máxima do futebol, o futebol ganhando está tudo certo. O futebol ganhando está tudo certo. O futebol perdendo, aí começam a aparecer as dificuldades. Isso sem você contar, que eu estou pensando exclusivamente aqui no futebol, isso sem você contar na recuperação patrimonial. O Vasco, no próximo mês, agora até o final desse mês que entra, o Vasco deve inaugurar o melhor centro da América Latina de recuperação de atletas, que é o CAPRES. Já está funcionando em caráter ainda experimental, é isso? Não, ele funciona dentro das instalações que tinha o Vasco. Mas o Vasco construiu, termina agora nesse mês, realmente ali naquele centro, que é um centro que vai ser internacional. E tanto com o profissional que lá nós temos, que vem jogadores da NBA para se recuperar, jogadores de vôlei, A gente até recusa, porque senão não tem condição. Quando o CAPRES tiver realmente com o prédio e as novas instalações, aí tudo bem. Paralelamente a isso, a gente também inaugura já no próximo mês um campo alternativo lá para treinamento, para a gente poupar São Januário, o estádio do treinamento. Nós inauguramos novas instalações para os atletas das categorias de base. Nós recuperamos e está em pleno funcionamento a nossa escola. A lei diz que os atletas de base têm que frequentar a escola, etc. Só que o Vasco já tem uma escola lá dentro, de primeiro e segundo grau. Vai ter uma escola de primeiro e segundo grau que já forma atletas. Esses jogadores que hoje estão em evidência, o Alex Teixeira se formou lá na escola. O Felipe Coutinho passou lá na escola. Esses que estão em evidência. Passou na escola que nós temos lá dentro de São Januário. Então está sendo trabalho, né? Está sendo trabalho na verdade, é um trabalho de recuperação. Mas muito mais que o trabalho de recuperação, e o que me alegra muito, em termos pessoais, o que me alegra muito é recuperar a imagem do Vasco. É recente, onde o Vasco chega com toda essa situação de queda para a segunda divisão que aconteceu, vê a força do Vasco. O que o Vasco representa? O Vasco não é um clube para ele ficar numa posição secundária. O Vasco é um clube que, por direito, ele tem que estar sempre numa posição cimeira. O Vasco, por direito, tem que estar sempre participando do processo decisório do futebol brasileiro. O Vasco não pode ir a reboque pela sua história, pelo que ele representa. E isso esse tsunami serviu também para colocar o Vasco numa posição como se tivesse a reboque. E o Vasco não anda a reboque. Quando muito, o Vasco anda na mesma linha. Mas, na verdade, o Vasco é para puxar. Essa é a história do Vasco. Essa modernização que tem tido o Vasco, né, ao longo da sua chegada, eu tenho acompanhado algumas coisas que o Vasco tem feito. O Vasco você não acha que o Vasco precisa, em algum momento, não só ali em São Januário, mas ter um centro de treinamento,
um centro de treinamento em campos para os jogadores da categoria, dá uma condição melhor. E eu sei que você está trabalhando para isso. Você tem pensado nessa evolução do Vasco da Gama também. Então, o Vasco, fora São Januário, não teria que estar pensando, é claro, dentro das dificuldades que o Vasco atravessa. Porque às vezes sobra um dinheiro. Um pensamento é uma coisa, aí vem outra dívida. Você tem que cobrir essa dívida. E isso impede um pouco esse crescimento maior do Vasco da Gama, desse problema, dessa tsunami que passou no Vasco da Gama? Não, o centro de treinamento, todo mundo fala no centro de treinamento como se fosse fundamental. Eu também acho. Dá uma condição melhor o que eu falo. Eu também acho. Mas eu entendo que o centro de treinamento, não adianta eu fazer um centro de treinamento a 50 quilômetros de distância da minha sede. Não vai resolver nada. Tem inúmeros centros de treinamento da melhor qualidade aí, você pode encontrar aí. Estão aí jogados às traças. E hoje nós estamos buscando, com certeza, se a gente vai conseguir um local que seja próximo. Nós estamos discutindo o problema meu aqui de Caxias. É isso que eu ia perguntar, o terreno de Caxias. O terreno de Caxias que eu estou discutindo. Aquele sim, que é um terreno que está a 3 quilômetros de São Januário e é muito próximo, aí tudo bem. Agora, eu entendo também que você não pode... Por que o senhor acha tão importante que o CT fique perto da sede? Pelo seguinte, porque a grande integração é na sede. Você pega um menino meu lá em São Januário, o Ricardo jogou lá. Você pega um menino meu lá que joga lá no juvenil, que joga ou está nos juniores, se ele cruza com o Ricardo Rocha, e nada é a mesma coisa. Tranquilo. Porque ele cruza com ele todo dia. Ele cruza com ele, ele pode ter o primeiro impacto, mas ele cruza com ele todo dia. Ele ali tem uma integração. Eu acho que quando eu tenho aqueles garotos que estão lá, que moram em São Januário, eles têm uma integração de sentir primeiro o que é Vasco, né? Sentir. Cara, agora, só para mostrar, nessa viagem que a gente fez a Manaus, com a recepção que teve, deu um deslumbramento nos meninos que a gente levou, de que eles viram o que é isso, o que é o Vasco, o que o Vasco representa. E eles já tinham conhecimento. Agora, eles passam, você traz um menino desse, que joga no júnior, para jogar no profissional, ele está absolutamente integrado, ele não tem que fazer aquela fase de adaptação e etc. E eu tenho lá, em São Januário, um departamento, que é o departamento infantil juvenil. Eu tenho mais de 1.000 crianças lá, pô, jogando futsal, mais de 1.000 crianças. Estão lá. Então, eu penso muito na integração. É claro que o centro de treinamento, especificamente é outra coisa. Eu acho que próximo, que é para poder eles participarem também em São Januário. Se eu tivesse espaço em São Januário, eu fazia o centro de treinamento em São Januário. Meu Deus, se eu tivesse espaço. Mas não tem espaço para fazer o centro de treinamento em São Januário. Mas próximo, eu acho fundamental. Presidente, o senhor já falou nesse programa com a gente aqui, mais de uma vez, sobre a questão da responsabilidade de cumprir os compromissos mensais do clube, né? Aliás, é uma coisa que a gente sabe que, historicamente, a sua gestão já anterior tinha como prioridade. Mas uma coisa que o torcedor às vezes se pergunta é qual é a mágica que o senhor faz para conseguir esse dinheiro, porque, naturalmente, diante dos últimos problemas e até em cima desse cenário que o senhor mesmo retratou, da chamada terra arrasada, o Vasco deve ter tido, como acredito que tem até hoje, dificuldades para poder contrair os recursos necessários.
É claro que eu sei que o senhor não vai dar o pulo do gato, conheço bem como é que são as suas estratégias, evidentemente. Mas alguma coisa o senhor pode adiantar para a gente. Como é que o senhor tem feito no dia a dia para conseguir honrar esses compromissos? Onde o senhor tem buscado esses recursos? Isso tudo é problema de gestão, né? O grande problema é o seguinte, não tem que esconder. Eu estou aqui, por exemplo, hoje na televisão. Hoje, falem, diga o que disser, ela atrapalha, ela em alguns momentos, porque é uma coisa comercial e tal, mas hoje a maior fonte de renda num clube é oriunda da televisão. Todo mundo começa a falar, não sei o quê, do ingresso, de estar no estádio, e etc., que até é um outro assunto, mas a fonte de renda principal é a televisão. Aí é uma questão de saber administrar, né? Você recebe os recursos, mas aí tem que gerir esses recursos. Aí não é segredo, é saber gerir só. Saber gerir não tem. Mas a principal é essa. E vai se buscando outras receitas que a gente possa chegar. As pessoas querem saber como não fazer. Você não pode chegar e você ter uma arrecadação de 10 e gasta 15. Aí não é possível. Eu não posso contratar, eu não posso chegar e um jogador vai ganhar 800 mil por mês. Não posso pagar. O senhor tem um teto hoje, né? Hein? Teto no salarial do Vasco hoje. Teto, a gente sabe que ganham mais. Varia um pouquinho, mas é um teto. Eu só não pago ao jogador, não é porque... Eu, quando falo isso com o jogador ou com o treinador, não é porque ele não mereça. Não é porque ele não mereça. Que eu acho que o profissional tem lá o direito. Agora, só que eu não posso desnivelar dessa forma. Também é uma coisa que eu acho que você dizer que não... E olha que eu convivi com jogadores de nível altíssimo. Então, você não pode chegar e você ter um jogador que você paga 800 mil e ter outro que você paga 20. Pô. Ninguém bota na minha cabeça, a não ser um Romário da vida, que todo mundo acredita, que ele pode ficar parado em campo e eles corriam para eles, eu não posso aceitar que o sujeito que ganha 800 mil e o outro ganhe 20, esse de 20 vai correr para esse cara de 800, mas não vai correr mesmo. Hoje esse desequilíbrio no Vasco não existe. Ninguém ganha muito menos do que a média. Nenhuma chance. Então eu tenho o meu... Porque, por mais, o cara diz assim, não, eu sou daqueles que acham que a gente não deve estar divulgando. Eu acho que o que interessa, só interessa as duas partes, quanto um ganha e quanto o outro paga. Mas, por mais que você mantenha a coisa reservada, ela acaba se tornando pública. E internamente eles acabam sabendo. E isso aí, sem dúvida, você tem prejuízo sério no grupo. Mas eu quis aproveitar nessa tua pergunta. Como eu falei que a renda hoje de presença do público no estádio, a renda oriunda da arrecadação dos jogos nos diversos estádios, ela já foi a primeira receita. Hoje, claro que não é mais. E eu penso, a forma de atrair o público para o estádio é da gente criar um setor no estádio
e que não deve ser pequeno, um setor no estádio para o torcedor de baixa renda. Por quê? Porque não dá para o torcedor de baixa renda pagar o preço de ingresso que hoje está sendo obrigado a ser cobrado. E isso, sem dúvida, é o que tira o público do estádio. Porque, em primeiro lugar, quem mais gosta de futebol é o torcedor de baixa renda. Esse é que comparece. Esse comparece mesmo. O torcedor das classes mais elevadas, se ele tem uma outra opção melhor, ele não vai ao futebol. Não vai ao futebol. Mas então eu penso em criar algo semelhante, como se fosse uma bolsa do torcedor, de cadastrar esses torcedores, comprovadamente que tivesse de baixa renda, e praticamente subsidiar os ingressos para eles poderem ir aos jogos de futebol. Eu acho que isso é uma solução. Tipo como você tem a Bolsa Família, tem a Bolsa isso, e a Bolsa aquilo, faz a Bolsa Torcedor. E já que o senhor está falando tanto de tradição, seria a tradição do clube de origens tão populares como o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. A gente vai fazer a primeira parada e já o camarote está de volta. O camarote está de volta com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, com o Rafael Marques, da Rádio Globo, com o comentarista do Sport TV e ex-jogador do Vasco, Ricardo Rocha. Presidente, a gente grava esse programa dias depois da vitória do Vasco sobre o Flamengo, em Manaus. Como é que foi a semana para o senhor no clube? Como é que esse assunto foi tratado internamente? Olha, o problema é que hoje, quer dizer, virou uma rotina ganhar do Flamengo. Quer dizer, de uma certa forma, todo mundo sabe como é que eu trato o negócio de jogo com o Flamengo. O jogo com o Flamengo é um campeonato à parte. Depois o campeonato segue lá com o restante. Já resolveu o campeonato. É piada ou o senhor realmente tirou o bicho no jogo contra o Flamengo? Não, eu quero dizer por quê. Então, mas como virou rotina, eu tinha que procurar alguma maneira de facilitar para ver se o Flamengo conseguia ganhar do Vasco. Em primeiro lugar, o mando de campo era do Vasco. Por direito, eu podia jogar em São Januário. Tá bom, tirei o jogo de São Januário. E depois eu disse para os jogadores o seguinte, aqui, ó, nesse jogo não tem bicho. Chegou lá, ganhou de 2-0, o que eu vou fazer? Deu bicho. Tem bicho porra nenhuma. Não? Tem bicho nada, não dei bicho. Não sei, podia mudar de ideia, presidente. Não mudei de ideia. A atuação do time? Não dei nada, eu fiz tudo para perder, mas aí o que aconteceu? Eles, que conhecem pouco desse negócio, do ramo, aí é que eu digo, entre esses profissionais de marketing e não sei o que falam essas coisas, inventaram aquela história do cara entrar correndo em campo para intimidar e botar bandeira e ficar e não sei o quê, cometendo aquele ato que, aliás, é o maior orgulho do Vasco, é uma frase que o Vasco tem, que enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Frase do Ciro Aranha, né? Então, eles largaram as crianças, esqueceram que tinha criança, porque era para dar uma demonstração de intimidação no time do Vasco. Quer dizer, esses marqueteiros, cá para nós, não entendem coisa nenhuma de futebol. Mas tudo bem. Mas aconteceu. Mas só que eu não quero perder a oportunidade, senão também perco. A gente está aqui. Uma das coisas que foi mal feita no Vasco,
foi um negócio de sócio-torcedor, que nós tivemos que acabar, etc. E agora, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. O Vasco está lançando o seu sócio-torcedor, que eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. E o torcedor do Vasco precisa tomar conhecimento do que é esse sócio-torcedor, porque é dirigido ao torcedor do Brasil. Porque a grande diferença do Vasco, o Vasco não é um clube regional. O Vasco é um clube nacional. Então, nós estamos lançando esse sócio-torcedor e foi muito bem estudado, bem planejado. E era isso que eu ia perguntar, doutor, em relação ao sócio-torcedor antes. Por quê? Antes o senhor tinha falado a respeito dos jogadores, saber a história do Vasco. Eu concordo plenamente. Eu acho que isso acabou no futebol brasileiro. Você tem que conhecer o seu clube. Principalmente essa categoria de base. Esses garotos que estão lá todo dia com colégio, com alimentação, com a história do Vasco ou qualquer outro clube. O sócio-torcedor, eu acho, no Brasil, é um caminho depois da televisão, que talvez seja em alguns clubes a maior arrecadação hoje. E ele, em alguns momentos, são mal administradas realmente. O sócio-torcedor, ele não é do Rio, é nacional. Ele é de Brasília, ele é de Manaus. E, às vezes, esse sócio-torcedor, ele só paga. Ele não tem algumas vantagens que é importante para ele também, porque ele tem orgulho de ser sócio-torcedor do Vasco, em Recife, em Natal. Mas eles, às vezes, não têm isso Tenho amigos que são sócios-torcedores do Porto, do Benfica, claro, que incentivam esse plano internacional. Internacional. Então, o Vasco não é só nacional, é internacional. Então, às vezes, precisa de uma melhora para esse torcedor só, porque, às vezes, o que é que acontece? Ele é sócio. Aí, aqui perde um jogo, ele desanima, ele não paga. E você não pode criar, você tem que criar uma maneira... Uma fidelização, para que esse torcedor não saia. E o Vasco, ele é muito grande para isso. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo está tudo coordenado para que permaneça e aumente cada vez mais esse torcedor vascaíno. Porque a vantagem que tem não é nem dele ir ao jogo de futebol. Claro. Ele vai ter, com o fato dele ser dessa fidelização, ele vai começar a ter vantagens que ele consegue em passagem aérea, vantagens que ele consegue na compra de determinadas mercadorias, etc. E por aí ele vai ter inúmeras vantagens. E eu acho que a vantagem maior que ele vai ter é receber, é dizer, como você disse, que ele é sócio-torcedor do Vasco. O senhor tem uma meta de quantas pessoas podem ser atingidas esse ano ainda, presidente? O meu pessoal lá acha que a gente pode chegar aí a 40 mil... Em 2016. Ainda nesse ano. Mas a tendência é crescer, a gente não sabe. Na primeira semana, nós já atingimos lá isso. Você aderir, nós tivemos mais de 10 mil. Mas comprovadamente, e com pagamento, etc., na primeira semana, nós já tivemos 6 mil. E o tamanho de São Januário hoje para o senhor é suficiente para o Vasco ou o senhor imagina que para o futuro o Vasco precise ou sonhe com uma ampliação do estádio? Essa é a minha vontade. Fechar a ferradura? Eu não diria fechar. Eu acho que eu tenho que aumentar São Januário e da última vez eu tinha tudo assinado, tudo planejado para a gente fazer isso. E que, aliás, foi um dos grandes erros cometidos pelo comitê organizador da Copa do Mundo, pelo comitê organizador das Olimpíadas. Esse. Eu, em vez de chegar, organizador da Copa do Mundo, eu, em vez de chegar e gastar 1 bilhão e não sei quanto para fazer o Maracanã, eu não podia tirar dali uns 200 milhões e pegar os estádios. Aí isso é que era o grande legado.
e pegar os estádios e dar uma arrumada nos estádios, por exemplo, aqui do estado do Rio de Janeiro? Claro que podia. Mas isso não poderia ter sido feito nas Olimpíadas também? Mas é o que eu estou dizendo. Né? Não digo na Copa, mas o Vasco perdeu esse tempo? O Vasco teve algum prazo para mostrar algum projeto? Não teve. Não houve interesse. Não houve interesse. O problema... Mas nós vamos conseguir, mantendo o estádio de São Januário, ele foi considerado por esse canal internacional o 6º estádio mais bonito do mundo. Está lá. Agora, o meu sonho é preservar São Januário, modelo de São Januário, e aumentar a capacidade. Não transformar São Januário numa arena, isso não. Isso de jeito nenhum. Mas você acha que descaracteriza se transformar numa arena? Não tem como fazer isso? Com modernizar? Não, que arena que modernizar. O que adianta você modernizar? O que adianta você chamar como uma arena? Como eu fui na Arena Amazônia. E daí? Era bonita. Mas vai ter que ir o Vasco Flamengo lá para jogar? Ou o Vasco Fluminense lá para jogar? Ela não é ocupada. Aí o que acontece? É o abandono. Tem outras arenas que estão em situação terrível. Cuiabá, por exemplo. Não, Brasília, que tem tido jogo. Brasília. Por que eu não voltei para jogar em Brasília? Por quê? Cheguei no último jogo que foi lá, há 4 meses não mexiam no gramado. Porque o problema de pagamento daquele não tinha. E aí você tem o abandono. Outro dia ouvi uma frase. Aliás, esse presidente do Flamengo, ele dá cada frase que eu vou te contar. Ele deu uma frase seguinte: o Flamengo precisa ganhar mais do que os outros, porque ele não tem estádio. Agora imagina como é que você diz uma frase dessa. É que realmente ele não tem estádio e não sabe o que custa manter um estádio. Porque o estádio precisa ser mantido permanentemente. Agora, exemplo, Maracanã. Por esse tempo que parou, está tendo um trabalho enorme. Recuperação do gramado, de toda a estrutura, porque mandou o pessoal todo embora. Shows que foram realizados lá dentro, que mudaram tudo. Aquilo ali, estádio de futebol, tem que estar lá mantido permanentemente. Você vai em São Januário, só para você ter um exemplo. Você vai em São Januário, eu tenho um jogo hoje. Estou dizendo hoje que eu não sei se é gravado, eu não sei quando é que o programa vai ao ar. Vai ao ar no dia da final Botafogo e Vasco. Quando eu gravei o programa aqui, eu teria um jogo com o Remo pela Copa do Brasil, um jogo de noite. Então tem esse jogo. O jogo é de noite. Está lá o público e tal, usado o estádio. Se chegarem 9 horas da manhã do dia seguinte, em São Januário, vamos ver, ninguém vai dizer que teve jogo. Ninguém vai dizer que teve jogo. E teve os canais de televisão lá transmitindo e etc. Vai encontrar o estádio rigorosamente limpo, pronto. Porque isso tudo é a concentração, é a conservação que leva ao estádio. Bom, isso é uma marca da administração minha no Vasco. Porque eu, quando cheguei, eu encontrei de ter tido jogo em São Januário e ter alguns setores que não... Parece que não tinha passado ninguém.
Quer dizer, passar ninguém para limpar. Quer dizer, o problema é que as pessoas acham que não é a modernização. Não se trata disso. Não se trata disso. Nem eu quero fazer um estádio para mim lá. Não quero fazer um estádio lá para 60 mil pessoas, não. Meu limite lá é 40 mil pessoas. Está perfeito. Perfeito. Está perfeito, 40 mil pessoas. Agora, não com que cá para nós. Cá para nós. Essas arenas, da forma como são feitas, elas até precisam de uma certa adaptação. Torcedor, pô, vocês estão lá toda hora, estão vendo isso. Torcedor tem arquibancada do Maracanã. Aqui, atrás do senhor, ó. Pois é. Mas eu não sei se você pegou. Elas estão aqui, isso tem arquibancada. Aquela torcida que fica atrás do gol, ela senta na cadeira, mas não senta mesmo. Se tu botar cada um para fiscalizar, para dizer, faça favor de sentar, faça favor de sentar, mas não vai sentar, ele assiste o jogo em pé, porra. Assiste o jogo em pé. Isso é uma coisa que a gente... Ó, as zonas deviam ser assim. Bom, aqui pode assistir em pé, aqui pode assistir... Mas não adianta, nós vamos modernizar. Todo mundo com lugar sentado e lugar marcado. Na arquibancada, com lugar marcado, isso é sacanagem. O termo é esse. Arquibancada com lugar marcado é sacanagem. Não existe, pô. Não existe. O cara chega no estádio, sentou, mas não vai sair do lugar que ele sentou nem a pau. Ah, mas o meu ingresso... marquei aqui, mas não vai. Primeiro que é cultural. Aí dizem assim, não, mas a gente tem que aprender. Não vai aprender, pô. Mas teria que aprender, né? Teria que aprender o quê, Ricardo? Teria que ser educacional. Você vai em outro estádio... Que outro estádio? Benfica... Mas é Brasil? Não, mas isso é educacional. Brasil. Isso é foi Brasil. criado, não. Isso é um problema relacionado ao povo brasileiro. E isso é ruim, porque na Copa do Mundo, todos ficavam sentados e tinham seus lugares. Né? Como se diz o padrão. Eu gostaria que São Januário fosse assim também em qualquer lugar do Brasil. Não. Mas eu sei que não é. Então o senhor tem razão. Desculpa. Não, eu sei, tem razão. Agora eu só quero que você me diga o seguinte. E na Alemanha? O que é que tem na Alemanha? Já obrigaram a ter o setor lá, que é o setor que a torcida fica em pé. Sim, são setores. Então, e o que eu estou dizendo aqui? São setores. São setores. Você não tem como abrir que ter o setor. Eles foram obrigados, não tinha, mas foram obrigados porque o torcedor teve que colocar. Essa história devia não. O Grêmio também, ele fez isso. Só em jogos... O Grêmio. Só em jogos o Bayern e o Borussia, por exemplo, eles têm um setor no qual, em jogos do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, a torcida fica de pé atrás dos gols. Na Liga dos Campeões, por uma questão de protocolo da UEFA, aí tem que ser colocada a cadeira naqueles lugares. Mas é como o presidente falou, em jogos locais, quando eles têm a liberdade, eles conseguem organizar o seu estádio dessa forma. O Grêmio, para trás do gol, ele é liberado. O Grêmio tem um setor do Grêmio. Né? Tá bom, querido, mas o que eu falo é isso. Eu não sou contra a chamada modernização, mas a modernização tem que ser uma modernização adaptada. Que o problema é o seguinte, o problema é... lá atrás a gente já tinha isso. Maracanã. Isso é quem a gente frequenta há muito tempo, futebol. Maracanã. Cadeiras especiais. Eram cadeiras especiais, eram lugares marcados, sempre foram. Dia de um grande jogo. Você chegava, tinha uma cadeira especial e o chefe estava sentado naquela cadeira que você tinha comprado. Mas ele levantava, mas não levantava de jeito nenhum. O que ele dizia? Estão sentados na minha. Amigo, é o que eu digo, isso aqui. Claro que as coisas mudam. As coisas, se você fizesse, a coisa seria... Mas era um público especial, mesmo com um público especial.
Mas, não, mas eu acho que a gente... isso não é o mais importante. Por exemplo, você acha, quando eu falei de criar essa bolsa do torcedor, eu vou fazer uma bolsa do torcedor com lugar marcado? Claro que não. Essa bolsa do torcedor, ela poderia ser feita com uma parceria, vamos dizer, eu concordo plenamente, o futebol às vezes se torna caro e o torcedor ele não tem uma condição financeira para ir domingo, quarta, domingo, fica inviável, porque tem ele, tem seu filho, às vezes é a mulher. Essa bolsa poderia ter uma parceria com o governo do estádio, por exemplo, buscar com ICMS ou com a nota, você ter um desconto, fazer essas parcerias para que o torcedor vá a campo. Eu não acredito muito em parceria com o governo, não, porque depois falha e não tem. Eu acho que a gente pode fazer, criar, e depois a gente arrumar patrocinadores para isso, né? Patrocinadores. Né? Aí botar o setor, por exemplo, aí dá o nome lá do setor daquele que patrocina, e ele patrocina, ele subsidia esses ingressos. Aliás, nós já tivemos uma experiência dessa no Campeonato Carioca. De uma empresa, eu posso citar o nome da empresa, que foi a Nestlé, ela comprava os jogos e distribuía os ingressos. Isso é uma experiência que nós tivemos, que foi uma experiência de sucesso na distribuição dos ingressos. Eu entendo que o futebol ele não está acessível. Por mais barato que você cobre o futebol, por exemplo, a decisão, R$60 e R$30 a meia. Continua caro. Mas também você não pode cobrar rigor, você não pode cobrar menos do que isso. Agora, se a gente tivesse um ingresso subsidiado, como é o meu caso, por exemplo, agora, do meu sócio-torcedor. O meu sócio-torcedor pode chegar lá e comprar minha entrada. Tem direito a tirar minha entrada. Já tem uma vantagem. Mas eu vi algumas coisas, vamos dizer, o sócio-torcedor, ele compra pela internet, e às vezes ele tem que buscar no clube. É uma mão de obra, porque às vezes é uma fila quilométrica, o torcedor se irrita. Algumas pessoas, amigas minhas, têm que se queixar disso. Então, essa modernização do Vasco da Gama é importante, né? Ver vários aspectos, porque o torcedor ele paga e ainda tem que encarar uma fila enorme. E eu sei que isso se preocupa muito com o torcedor, que ele tenha um bem-estar, que ele vá a campo, que ele se sinta bem, que ele esteja feliz. Então, tem algum mecanismo também que pode ser importante para o torcedor. Mas eu queria voltar um pouco à base, doutor. Né? Isso tudo é importante, mas a base do Vasco, eu fui de uma época onde o Vasco revelava muitos jogadores. E de uns tempos a gente falou em 2 jogadores, Felipe Coutinho e o Alex, né? Que são 2 jogadores que foram revelados pelo Vasco da Gama, mas que saíram muito cedo. A sua preocupação com essa categoria de base pode ter mudanças nas leis também, que isso prejudicou, eu acho, muitos clubes em alguns momentos. Essas leis ela têm prejudicado esse trabalho na base, porque o Vasco sempre foi uma equipe reveladora, revelou grandes jogadores. E tem revelado, e nos últimos anos não revelou grandes jogadores. Você encontrou problemas também ali na base? O problema que eu encontrei na base, que a gente mudou tudo, é que a gente fala que às vezes nós temos jogadores na base e não temos jogadores na base. Nós temos, de repente, 20% dos jogadores da base. 20% no sentido de que, quando você faz uma transação, o que sobra para o clube é 20%. O resto é tudo... Fatiado. Já estava tudo fatiado. E o primeiro trabalho é que, na base, hoje eu não tenho nenhum jogador que não seja do Vasco. 100%? Não é 100%, porque tem sempre a participação do próprio jogador. E do próprio jogador, para renovar o contrato, etc., no caso de uma negociação. Mas é tudo numa faixa de 70% para cima. Então, não tem aquela história de você ter 20% do jogador. Aí você, às vezes, você chega assim, o que acontece? A maioria, você vê uma transação dessa. O jogador foi vendido por 10 milhões. Aí o clube recebeu 10 milhões. Não, o clube recebeu 2.
quando muito. E aí, você citou um jogador. Eu, quando saí, eu deixei o Felipe Coutinho vendido, mas vendido integralmente, por 10 milhões, e ele ainda tinha que jogar aqui no Vasco, que jogou no Vasco 2 anos, pago pela Inter de Milão. Porque não tinha... Aí é o problema da lei. Eu não tinha como escapar. Eu não tinha como escapar porque se eu não fizesse aquele negócio da maneira como eu fiz, eles iam levar o jogador de graça. O jogador, eles já tinham... Eu tive que me surgir com muita agressividade contra eles. Eles estiveram aqui até conversando, mas eles, na verdade, eles fazem uma exploração desses meninos aqui incrível, né? Tem gente aqui e tal, e eles chegam junto do pai, conversam tudo. Você não pode fazer uma transferência do menor. Mas tem um negócio lá que se o pai for trabalhar no regulamento da FIFA, tiver um negócio, aí ele pode ir. Aconteceu com os 2 meninos gêmeos do Fluminense, os laterais, Rafael e Fábio, quando foram para a Inglaterra. Aí eles fizeram com o meu aqui do Felipe Coutinho, do Felipe Coutinho, que o pai, que era engenheiro, que já estava com emprego lá e tudo certo. Eu tive que denunciar isso, que isso, a gente cada vez mais... É difícil ter uma lei nossa que proíba a saída de um jogador até uma determinada idade, mas só que a gente tinha que criar mecanismos que impedissem isso. Porque você não pode impedir o ir e vir, né? Você dizer assim, não, o jogador só pode sair depois de 21 anos. Você não vai poder... Como é que lê essa? Mas você pode pedir criar mecanismos que impeçam esse tipo de transação. Que protejam o clube revelador. E não pode chegar também, isso a gente tinha como impedir. Essa invasão que a gente tem aqui, né? Aqui o cara faz o centro do Barcelona, o centro do Milan. Estava pensando isso agora, a concorrência dos clubes brasileiros com as escolinhas. Os principais clubes da Europa têm escolinhas em todas as grandes cidades do Brasil. Hoje o pai prioriza até isso. Madrid, né? E aí, meu amigo, isso aí é... Mas o que eu falo em relação ao Vasco, não é só isso, é a permanência desses jogadores. Eu digo a qualificação de buscar revelar mais os jogadores. O Vasco sempre foi. A minha época a gente tinha de 15 a 16, eu me lembro, a 18 jogadores da base, Valdir, toda aquela geração, Ian, Jean, Jardel. Hoje não, o Vasco começa a mostrar isso. Hoje no time do Vasco, que está lá, desse grupo que estava no Vasco, nós estamos vendo que foi jogar, tinha 10 jogadores da base. Então o Vasco tem qualificado isso, os treinadores, a base, buscar voltar a ser o Vasco do que era, né? De buscar o jogador ser aquele jogador que conheça a história do Vasco. Isso tem acontecido. Tem acontecido. Aliás, eles lá têm que conhecer a história do Vasco. Você passou lá, né? A gente vai chegando no encerramento desse camarote com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, e eu queria perguntar ao presidente, não deve ser fácil escalar um Vasco de todos os tempos. 11 jogadores, mais o técnico de uma formação ideal de um clube tão vitorioso. O senhor se arrisca aqui, Eurico? Bom, a gente pode tentar, né? Mas Romário tá? Mas pode ter certeza que Romário vai... Sem dúvida você vai deixar a gente de fora. Sem dúvida vai deixar a gente. Já no goleiro, já acho que tem um dilema vário. Começa Barbosa e Andrada. Isso. Ali, aí isso não foi. Agora, aí tem muitos jogadores. Na zaga, por exemplo... Eu tô aqui, tá? Desde o Paulinho. Você foi um. Obrigado. Você foi um. Alguém queria ouvir, presidente. Eu queria ouvir. Você foi um. Teve muitos jogadores. Mas verdade. Mas a grande verdade é a seguinte, o Vasco tem como referência aquele time do Expresso da Vitória. Então, o time do Expresso da Vitória, quer dizer, Mas depois, o Vasco passou a ter outras equipes que
Quando você passa... Eu cito aqui um jogo. Só cito um jogo. O jogo da Mercosul contra o Palmeiras, que o Vasco estava perdendo de 3-0 no primeiro tempo e virou para 4-3. Eu, para não cometer injustiça, eu tenho que botar o meu time de todos os tempos, aquele time que virou do 3-0 no primeiro para 4-3 no segundo tempo, porque aquilo ali, eu acho que não tem na história do futebol mundial uma virada daquela numa decisão. Na casa do adversário. Na casa do adversário Um e com 10 jogadores. Então vou ajudar o senhor, presidente. Já que o Júnior Baiano foi expulso, eu boto o Ricardo Rocha naquele time e completo os 11. Pronto, aí tá certo. Mauro Galvão estava, Mauro? Mauro Galvão entrou no segundo tempo naquele jogo. Seria esse, então... Esse seria o time. Perfeito. Esse seria o time meu, que é para não esquecer aquele time, para não esquecer. Presidente, o senhor pode se despedir da grande torcida vascaína que nos assiste nesse momento e peço que o senhor nos conte qual é o ritual para fazer o casar. Eu agradeço aqui a oportunidade da gente poder se dirigir principalmente ao torcedor do Vasco e dizer que você encerrou com o Vasco. O Vasco é um clube diferente dos outros, muito diferente. O Vasco tem um grito de guerra. O Vasco já tem algo a seu favor em termos da torcida, que o torcedor do Vasco pode gritar Vasco. Quando ele quer gritar, fora só dos clubes do Rio, quando ele quer gritar do outro clube, ele tem que gritar Fogo, ele tem que gritar Nense e ele tem que gritar Mengo. Os torcedores deles não gritam, não tem o nome inteiro. Mas, além do torcedor poder dizer Vasco, o Vasco é o único clube que tem, na verdade, um grito de guerra. E o grito de guerra não pode ser banalizado. O grito de guerra tem que ser, que é o casaca, é um grito que você tem que ter as ocasiões próprias para você fazê-lo. Quando você faz, puxa de qualquer maneira, casaca, tá tudo bem. Agora, ele tem todo um ritual, porque primeiro você tem que ter o chamamento, tem que ter o momento, tem que ter o chamamento. Você tem que chamar a atenção daqueles que você... Quando você vai puxar o grito, você tem que chamar a atenção daqueles que estão à tua volta. Normalmente, que é dos vascaínos, né? Então, ele começa com atenção vascaínos. E aí vem a primeira frase logo. Ao Vasco, nada. E tem que ter a resposta. É tudo. Ao Vasco, nada, tudo. E aí, também, o puxador tem que ser, então, como é que é. E puxa o casaca. Agora... Esse puxador é só ele, tá? Não. Ele tá falando, puxador é só ele. Não. Não tem outro, não. Contra o Flamengo não, com ele jogadores presente, até Não, com ele gravavam. presente, com ele presente. O Diguinho Com ele puxou presente, ele puxa. no Eu só vestiário quero em Manaus, os dizer o jogadores seguinte, gravavam. não, quando o presidente do Vasco está, ele tem que puxar, tem que ser o puxador do casaca. Não pode outro puxar o casaca. Eu só puxava a casaca com calçada, presidente. Mas eu acho que você não ouviu o que ele falou. Eu era vice-presidente de futebol. Mandava pouco. Então, eu criei isso. E, aliás, vou dizer para você, uma das coisas que nesse grito de guerra, todos os meninos do Vasco, todos os meninos do futsal, da escolinha, das escolinhas, etc., terminam a competição, todos eles puxam casaca. Todos aqueles que estão lá conhecem, que começam lá com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, todos os
os diretores e profissionais são devidamente instruídos para que eles procedam dessa maneira. É com orgulho que a gente diz que o Vasco tem o grito de casaca. E eu, por exemplo, tive a grande satisfação de agora que ele citou, que o André citou em Manaus, de ir em Manaus, no campo, eu puxar um casaca para a torcida e a torcida responder inteira o casaca. Isso a gente, sei lá quantos anos eu ainda vou durar, mas isso é algo que fica registrado, que isso é um negócio do maior significado, Presidente, obrigado pela sua participação aqui no Camarote. Grande abraço ao senhor, até uma próxima. Obrigado a vocês, tudo. Obrigado aí ao Rafael, obrigado ao Ricardo e especialmente a você. Obrigado, presidente. A gente que agradece aqui do Premier, Rafael, Ricardo, muito obrigado. Abraço a todos. E para a imensa torcida vascaína, muito feliz nessa semana, a gente vai recuperar a imagem de Manaus com o grito de guerra depois da vitória contra o Flamengo. A gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau. E atenção, vascaínos, ao Vasco nada!